Olá, boa noite a todos vocês que estão no link, não ao vivo, porque hoje não vai ser ao vivo, mas aqui no link. Hoje a gente vai ler Deuteronômio 4. Recebi uma mensagem de vocês perguntando se eu tô bem. Muito obrigada, eu tô bem, tô ótima, eu tô me sentindo muito melhor, tipo, 90% melhor. Muito obrigada mesmo. Ahn, e é isso, a gente vai fazer capítulo 4 hoje. Sexta-feira, temos aí fim de semana chegando. E vamos fazer nossa oração, pedir a Deus, né? Senhor Jesus, obrigada que o Senhor nos colocou aqui unidos, obrigada pela força que o Senhor nos dá, o ar que o Senhor nos dá para respirar, que às vezes a gente leva como algo banal na nossa vida só porque temos. E temos que agradecer, meu Deus, porque tantas coisas acontecem no mundo, tantas pessoas, tantas situações, tantas experiências acontecem na qual nós não passamos por ela, mas vimos outros passando, vemos outros sofrendo, vemos outros glorificando e vencendo, e tudo isso, Senhor, à frente dos nossos olhos é para a gente ver como o Senhor funciona, para a gente ver como a vida é e que nós temos vidas diferentes e que por isso mesmo precisamos entender qual é o futuro de cada um, qual é o projeto de cada um, qual é o propósito de cada um, qual é a história de cada um que o Senhor desenhou para todos nós. Então, obrigada, porque independente disso, estamos todos unidos hoje aqui para ler Sua palavra, para alimentar o nosso espírito, independente do destino de cada um. Estamos hoje aqui unidos através do seu espírito, porque é espiritual esse encontro. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pela oportunidade de poder abrir a sua palavra, de poder ter o Espírito Santo nos guiando nela. Obrigada pela oportunidade de poder ouvir a sua voz, Senhor, todas as vezes em que nós clamamos o seu nome, da forma com que o Senhor se comunica conosco. Obrigada, meu Deus, por esse imenso privilégio. Obrigada por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui. Eu peço para que o Senhor me use como canal, que o seu Espírito fale conosco, Senhor, revele a nós tudo aquilo que está escondido sobre os nossos olhos, ouvidos e coração. Peço para que o Senhor nos proteja, que a gente possa ser cada vez mais de Ti e menos de nós, Jesus. Todas as batalhas, todas as conquistas e vitórias, e às vezes a gente chama de derrota, mas a gente sabe que não é derrota, porque o Senhor não nos dá derrota, o Senhor nos ensina em todos os momentos. Então, que tudo isso estejamos conectados em Ti, numa comunhão, Pai, e que o Senhor possa nos resgatar em todos os momentos da nossa vida, seja ele psicológico, seja ele físico, seja ele profissional, mental, emocional, que o Senhor nos resgate. Que a gente clame pelo seu nome, que a gente peça por socorro, meu Deus, e que o seu braço esteja esticado a nós, Jesus, para nos tirar da situação que estivermos. Obrigada porque o Senhor é disponível a nós para isso. Obrigada por tanto amor, Jesus. Obrigada pela misericórdia que o Senhor tem por nós. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nos dê uma boa live, nos livre das distrações e nos proteja. Amém. Então vamos lá. Então, capítulo 4 agora, a gente vai fazer a leitura. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada tirem. Lembra um pouco a gente sobre o quê? Apocalipse. Apocalipse, Jesus fala, né? Que não seja adicionado ou tirado uma só palavra deste livro. Então, aqui a gente vê que é desde o início, né? Não é somente uma parte específica, mas tudo. Não se tira e não se põe absolutamente nada na palavra de Deus. Mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez a em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos aqueles que seguiram a Baal-Peor. O seguiram. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão aqui hoje, todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Então, aqui é Deus falando: vocês vão ser exemplo ao próximo, vocês vão ser espelhos para aqueles que não me conhecem, ou aqueles que não conhecem
as minhas leis, né? Ou as minhas regras. Então, o que a gente consegue entender é que quando ele mostra isso, quando ele fala para o povo todo que está ali, né, esperando que obedeçam as minhas leis, obedeçam as minhas regras, e tudo isso que ele faz, ele está de fato conectando eles a tudo aquilo que ele está fazendo, que ele sempre fez, que é cuidar deles. E quando eles são espelhos e reflexo para aqueles outros povos, é para quê? Para que quando aqueles povos virem a abundância que eles têm, a vitória que eles têm, o favor que eles têm, eles possam dizer, foi o Deus deles. E aí o nome de Deus é levantado. E aí isso serve, gente, para a nossa vida também. Isso serve para que nós possamos também colocar Deus em todas as nossas vitórias, em todos os momentos da nossa vida. Que a gente possa olhar para aquilo, porque as pessoas possam olhar para a nossa vida e dizer, como a pessoa consegue, como a pessoa é tão abençoada, ou como a pessoa, o que não é comparativo, porque como a pessoa é abençoada é algo muito relativo. O que que é uma bênção para uma pessoa específica? Às vezes a pessoa está comparando a bênção só financeira, às vezes a pessoa está comparando a bênção só de, enfim, então não é esse o ponto, mas o ponto é entender que é ele o provedor, né? Seja dos altos e baixos da sua vida, de tudo, né? Então, entendendo que ele é o provedor, é assim que a gente mostra e glorifica o nome dele. Quando eles ouvirem todos estes decretos, eles dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Leiam essa palavra, sempre que o invocamos. Leiam mais uma vez. Sempre que o invocamos. E repita em voz alta para o seu cérebro poder ouvir. Sempre que o invocamos. Se você ainda não falou alto, fale. Isso é importante nesse momento. Olha o que Moisés fala. Repita quando chegar no sempre, tá? Fala alto a palavra sempre. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Então, não tenha medo, vergonha, reticência, não tenha. Invoque o nome de Jesus, invoque o nome do Senhor, porque ele sempre responde quando o invocamos, sempre. Às vezes a gente vai achar que vai demorar, às vezes a gente vai achar que é né, aleatório, que tá demorando muito, que ele sempre responde quando invocamos o nome dele. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Então, qualquer pessoa que lê as leis e disser, isso não é justo com isso não é justo com a mulher, isso não é justo com o homem, isso não é justo com o fulano, ciclano, beltrano, nunca deixe entrar esse pensamento na cabeça de vocês, porque isso é coisa do diabo querendo colocar a palavra de Deus em prova, que ele faz até hoje. Tudo que o diabo tenta fazer é como é que fala? Prolongar o período de chegar até Apocalipse, porque ele sabe que é lá que ele vai morrer. É lá que ele é preso, né? É lá que ele é jogado no lago de fogo, ele não tá no inferno ainda. Então, tudo que ele faz é isso, tentar distorcer a palavra de Deus, tentar fazer com que as pessoas desacreditem, ou então que a palavra de Deus não combine com o que Deus falou, não bata com o que Deus fala, e ele sempre tenta descredibilizar Deus, sempre. Apenas muito cuidado, ele repetiu, tudo que é repetido na Bíblia para a gente prestar atenção. Muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos, ou seja, passem de geração em geração. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem aos seus filhos. Deus sempre fala sobre ensinar aos seus filhos. A nossa herança é sempre deixada próxima à nossa geração, a nossa próxima geração, a nossa próxima geração. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram alguma forma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra na qual vocês vão tomar posse agora. No dia em que o Senhor lhes falou
do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, animal da terra, qualquer ave que voa no céu, qualquer criatura que se move rente ao chão, qualquer peixe que viva fora nas águas, qualquer imagem, gente. Tá, mas isso invalida a imagem de pessoas que realmente existiram? Portanto, tenham muito cuidado, não façam imagens de qualquer forma semelhante a homem ou mulher. Então, qualquer pessoa que existiu, que foi, que não sei o quê, não tenham imagens. Mas e se eu tiver só de um peixe que dá sorte, porque Jesus partiu os peixes? Não tenham imagens. Posso ter só um amuleto da sorte, então, que representa... Não tenho imagens, né? Tá claro isso, não tem como estar mais claro do que isso. Então, olha o que ele fala, que é importante tomar cuidado, e isso ele deixa nas nossas mãos, porque ele não demonstrou qual é a forma dele. Ele não falou, minha forma é uma pirâmide com 3 asas, e quando você tiver uma pirâmide de 3 asas na sua casa, eu estarei ali. Ele não se fez forma. Deus não mostra a forma dele. Deus é espírito, nós não sabemos a forma. Temos sim passagens que falam sobre a semelhança, que somos semelhança a Deus. E isso pode ser tantas coisas, né? Cristo é a semelhança de Deus. Isso revela tantas coisas. Você pode estar no seu entendimento para tantas coisas, mas nunca façam imagem achando que Deus habita ali. Ele não habita ali. Quando ele fala, tomem cuidado, porque vocês não viram forma. Então não façam formas. Vocês ouviram minha voz. Então chamem para que eu fale. Chamem para que vocês me escutem. Se tenham comunhão comigo para que vocês ouçam e entendam, reconheçam a minha voz. E para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol e lua, estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles. E prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribui a todos os povos debaixo do céu e da terra. Então, como assim, tá? Então, crenças que adoram o sol, crenças que adoram a lua, crenças que adoram estrelas, que usam estrelas como, por exemplo, horóscopo, tudo que tiver a ver, é claro, né? A tradução aqui é muito clara, a gente consegue entender o que Deus está dizendo. Não se prostre diante deles. Os egípcios tinham a cultura de fazer, a mitologia grega tem deuses, sol, e isso e aquilo. Não façam. Então, Deus está deixando bem claro: vocês só têm um contato comigo e não é pela forma, é pela voz, né? A vocês, o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão. Veja, ele está dizendo, ele não está colocando a culpa especificamente no povo, mas está. Ele está dizendo que ele irou-se contra mim por causa de vocês, porque eles foram impacientes, eles oprimiram Moisés, eles precisavam de água a todo custo e você tirou a gente do Egito para morrer aqui, de fome, de sede, de água, e tudo reclamavam e tudo. E Moisés cedeu aquilo. Então, corromper-se não é somente você se corromper fora do seu ciclo cristão, ou fora de alguma outra. Corromper-se é você se corromper com ele, com Cristo. O que ele fala que você precisa ser: manso de coração, paciente, amoroso com o próximo, o que obviamente como ser humano muitas das vezes é difícil, sim, mas é isso que Deus está dizendo, é isso que Deus está falando, né? Então, se corromper é algo muito fácil. A gente não se corrompe só na rua, a gente não se corrompe com bebida, com droga, a gente se corrompe com qualquer coisa que rompe o nosso laço com Deus, que algo entra no meio, ou que algo cresça entre o nosso meio, no qual você se corrompe, né? Então, tomem cuidado com isso, porque muitas coisas nos corrompem
com Deus, ou com contato de Deus, ou com muitas coisas. Então, não pensem que se corromper é somente se corromper no pecado do mundo. Não, a gente se corrompeu. Olha Moisés. Moisés foi corrompido pelo povo. Ele foi corrompido pela pressão do povo. Ele foi corrompido daquilo que ele tinha com Deus diretamente, né? Fale para a rocha que a água sairá. E o povo pedindo, pedindo, pedindo. Moisés vai lá com Arão e bate na rocha 3 vezes, pedindo para sair água. Então, não é se corromper, é algo muito fácil. Então, prestem atenção, clamem o Espírito Santo, peçam força ao Espírito Santo. A gente pode ser corrompido de diversas formas: física, mental, profissional, emocional, espiritual. Então, é uma batalha direta conosco, espiritualmente, para que a gente corrompa o externo também, né? E jurou que eu não atravessaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nessa terra, nessa que ele está agora, né? Não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Então tenham o cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês, os 10 mandamentos também. Não façam para si ídolo algum com forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Esse o zeloso aqui, ele entra como ciúme, mas não o ciúme que a gente entende, porque o nosso ciúme é baseado num amor que não é o amor, o ágape, vindo do grego, né? É um amor que é o amor superficial nosso. Tem o amor especificamente, tem vários nomes, né? Várias nomenclaturas, mas o ágape é o mais forte de todos. E é esse o que ele é que nós não temos, né? Que é dele para conosco. Então, esse é o zeloso dele, que se traduz para o ciúme, que é algo que a gente não vai entender do jeito que ele fala, né, do jeito que é o dele especificamente, mas a gente consegue entender que da forma dele, do zelo dele, do ciúme dele, do amor ágape, que atravessa todas as camadas de entendimento, não é o amor físico que temos, né? Tudo aquilo ali leva a esse zelo. E ele tem esse zelo por nós. E é um fogo consumidor. Então, pensem que você ter um fogo consumidor de ciúme é um fogo consumidor, realmente, né? Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, às quais o Senhor os levará. Lá, vocês prestarão culto a deuses de madeira, de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, seu Deus, e o acharão. Se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Isso se repete no Novo Testamento. Então, prestem atenção. Procurar Deus não é só, vou procurar Deus, vou na igreja hoje. Eu vou fazer uma oração aqui hoje. Procurar a Deus é você procurar até achar. Porque é isso que a gente faz quando a gente procura a chave do carro, a gente procura um amor para a vida inteira, quando a gente procura um trabalho, quando a gente procura ensinar algo ou aprender algo, a gente não para até que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Com Deus é a mesma coisa. E não se acha Deus se não for de todo o coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, seu Deus. Isso aconteceu. E lhe obedecerão. Ainda não. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com todos os seus antepassados. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, Adão, no caso é a palavra Adão de Deus, perguntem de um lado ao outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido?
Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de uma outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte. Isso aqui quem faz é pai, né? O que ele faz? É você ser o pai, ele ser o pai, né? Pai ou mãe, que mamãe faria, por exemplo, mas você sendo pai, isso é o que ele faz. E com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito. Como vocês viram com os seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Tudo que eles viram lá de deuses isso, deuses aquilo, Deus que Egito cultua, Deus que os amorreus, e tudo que eles viram, nenhum se compara a esse, né? Do céu, ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra, ele mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito, com seu grande poder, para expulsar diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra deles, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje. Ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima dos céus, em cima nos céus, temos 3 céus, né? É mais de um, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, obviamente. E embaixo da terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a vida. As cidades eram as seguintes, a gente já leu sobre isso logo agora. Bezer, ou Bezer, eu não sei em português, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben. Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade. E Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Essa é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Do outro lado do Jordão, no vale fronteiro, a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, e os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. E essa terra também estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isso é, Hermon, e incluía toda a região da Arabá, a leste do Jordão, até o mar de Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Enfim, finalizamos a live aqui hoje. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, para honrar a glória dele, capítulo 5. Que vocês tenham um bom fim de semana, que Deus abençoe muito o fim de semana de vocês, com muitas bênçãos, muito amor, muito Espírito Santo guiando cada um de nós, e que Jesus possa nos surpreender cada vez mais, se estivermos em conexão com Ele, se clamarmos o nome dEle, invocarmos o nome dEle, para que Ele possa fazer aquilo que nós estejamos conectados com Ele, porque sem essa conexão, sem a gente pedir, sem a gente estar conectado, Ele não faz nada, porque nós não damos o espaço para que Ele faça. Então, e Ele podia, Ele é Deus e faz o que Ele quiser, mas Ele quer essa interação com Ele quer essa dependência, codependência com Ele. Então, que a gente busque isso, um coração aberto e vontade de todo o nosso coração e alma, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até segunda-feira, se Deus quiser.